você também escuta o barulho do sinal, né, da Assembleia, que é quando você começa a se dirigir para a mesma. Show. Você começa a se dirigir para o meio da Assembleia quando literalmente você escuta um burburinho muito grande. Eu consegui abrir? Conseguiu? Dá pra ver sua cara inchada de cachaça, amigo. Seja bem-vindo. Ai, O que acontece? Vocês veem que os três líderes, né, da Arca, eles estão reunidos, né? O Douglas, a Josefa e o Cabeça de Gelo. Ao som do Cabeça de Gelo. Nossa, esses nomes são maravilhosos. cabeça de gelo é top. O Cabeça de Gelo, a Josefa e o Douglas. Eles três aparecem e eles estão meio que reunidos, trazendo um monte de gente para o local, tá ligado? Um monte de gente vai se reunindo e meio que vão se formando algumas pequenas facções. Não necessariamente por questões de obediência, mas sim por questão de afinidade. Algumas pessoas não gostam do Cabeça de Gelo, algumas pessoas não gostam da Josefa, então eles acabam indo para perto do Douglas. Da mesma forma que algumas pessoas não gostam da liderança do Douglas, porque acham que ele é um fraco, então acabam indo para os Peaky Blinders, né, do Cabeça de Gelo, ou vão indo para Pra José. exatamente, para Josefa. O que acontece? Vocês veem que o mutante, conhecido como Gabiru, ele vai chegando perto do local, né? Ele vai andando de forma bem curvada. Lembrando que o Gabiru, ele vai andando e ele está usando um manto bem pesado, só que no final do manto dele vocês conseguem ver a ponta das asas dele, né? Ele tem um par de asas de inseto. E a cara dele, ele tem uns olhos bem grandes e o nariz dele é bem alongado. De certa forma, o Gabiru ele faz lembrar um mosquito. Vocês não sabem exatamente o porquê, mas ele faz lembrar um mosquito sugador de sangue. E ele vai falando, ele dá uma tossida, né? Uma tossida bem generosa e farta, comprovando que dentro da goela dele deve ter alguma coisa habitando e não deve ser uma coisa natural. E ele fala: bem-vindos, 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 meus caros e gloriosos amigos. Estamos reunidos hoje para mais uma assembleia. Eu espero muito que vocês tenham a boa prática e índole de colaborar com o crescimento da nossa querida Arca. Você vê que quando ele fala isso, é nítido que pelo menos umas 10 ou 15 pessoas ali olham pro Gabiru com aquela cara de nojo, aquela cara de querer escarrar e cuspir. Eu fui um deles. Eu também. E vocês percebem também que Se ele acaba... na minha frente, ainda busco em fundência. Não, como eu disse, vocês foram levar cada um para um lado. Vocês acabam vendo que o local em si, ele parece... A galera não parece muito acreditar nas palavras dele. Em compensação, Douglas olha para ele com a cara meio... Eu não diria despreocupada, mas meio que satisfeito pelo discurso que esse nobre correlacionado está fazendo. Uhum. Porque, querendo ou não, o discurso do Gabiru acaba sendo simpático aos objetivos de Douglas. Vocês veem que ele pega e fala: então, quem de vocês tem alguma sugestão para a nossa incrível morada? Quem de vocês tem uma ideia do que nós podemos fazer para melhorar a nossa grande comunidade e trazer um sorriso para esses belos rostos? E você vê que ele pega assim no rosto de uma jovenzinha e literalmente cospe na cara dele. Aí ele limpa assim. Quando ele vai limpando, ele vai fazendo assim também, ó.
Literalmente rola esse momento meio, né, vergonha alheia, meio merda, e você vê que as pessoas começam um burburinho entre si. Na hora que ele fala Ah, isso, eu tomo a frente, assim. Depois que rola esse burburinho, depois que ela dá as paradas na cara dele. Aí a gente tava discutindo com o Douglas sobre a gente melhorar as defesas da arca. Fazer umas paliçadas, construir meio que uns murinhos aí de madeira, pelo menos. Depois estipular alguma ronda, para que a gente possa ficar mais protegido contra qualquer coisa. você vê que daqui a pouco vem uns. O próprio Fudêncio, junto com o Conrado, eles vêm trazendo o que seria uma placa. É uma placa com duas madeiras, um de cada lado. Eles pegam cada um pega de um lado, eles saem arrastando. E no meio tem como se fosse uma imensa placa. E essa placa é feita de um material escuro, um material meio esverdeado. Você vê que o Gabiru ele enfia a mão nos bolsos, como se estivesse procurando por alguma coisa, e ele puxa uma pedra branca. Uma pedra em formato cilíndrico, parecendo um dedo branco. E ele começa a meter nessa placa esverdeada. Ele começa a meter nessa placa esverdeada a pedra branca e ele começa a fazer uns símbolos mega estranhos. Eles não sabem o que é, e ele pega e fala, entendo, paliçadas. E você vê que dos desenhos parece realmente ser uma espécie de muro, que ele desenhou umas pontinhas na ponta. Um negócio mais ou menos, ele faz um negócio mais ou menos assim. Vou desenhar aqui no mapa aqui para vocês verem aqui. Ele faz um negócio assim, imagine que isso aqui é o negócio, aí ele faz um negócio assim. Sim, saquei. Aí ele pega e faz um negócio mais ou menos assim. Certo. Aí ele pega e fala, sim, muros são muito bons, mas o nosso povo precisa de alimento. E ele vai falando isso com uma voz totalmente rasgada e grunhida, mas ao mesmo tempo ele tenta fazer umas poses que não combinam com ele, porque o Gabiru não é nem um pouco heróico. Aí ele pega e coloca assim, ele coloca um negócio assim e assim. Aí ele fala, alguém tem mais alguma sugestão de como nós vamos fazer comida? Você vê que existem umas 3 ou 4 pessoas no meio da multidão que literalmente ignoram isso. 2 delas é o Fudêncio e o Conrado. Uhum. Nesse momento eu levanto a mão e por que não realizarmos buscas novas de mantimentos? Afinal de contas, lá fora tem grudo demais e poucas pessoas procurando, não é mesmo? Podemos organizar isso isso de maneira prática, sem tirar grudo e a força da população. Você vê que ele olha para um lado, olha para o outro e fala, essa é uma ótima ideia. E eu acredito que o Gumball seja o batedor responsável para fazer isso. Porque aquele homem é um homem responsável, um homem direito, um batedor à frente do seu tempo. Uma gargalhada estilo aquelas japonesas assim, sabe? Bota a mão na boca. Você está muito enganado por isso. Na hora que ele vai dizendo o Gumball não sei o que, sei que lá, eu já vou. Discordo. Acredito que o site seja melhor. Obrigado, amigo. Você vê que ele fala. Precisam ser ditas você vê que ele. Aí você vê que ele menciona. Eu interrompo ele e falo, afinal de contas, se ele fosse bom de verdade, ele tinha se oferecido ou dado essa ideia, né? Mas pelo visto, nem trilhar ele sabe. Aí você vê que o Gabiru ele olha assim e faz. É verdade. Mas temos que lembrar que a maioria dos itens dados para o cofre Aurora foi dado pelo Gumball. Nessa hora, sai. Lhe dá uma dor no coração
lhe dá um aperto. Por quê? Porque realmente o Gumball ele foi responsável pela maior parte de doações para o Cofre Aurora. Só tem um pequeno detalhe. Ninguém sabe quanto. Não, o Gumball ele conseguiu boa parte dos equipamentos porque ele traiu você durante uma das excursões. Só que quando você comenta isso, a galera só dá de ombros e fala: isso aí é despeito, isso aí não foi o que ele disse, não. Isso lhe dói de uma maneira que você fica. E o Gabiru. Exatamente, que o Gabiru ele literalmente ele fala isso. Você tem certeza que ele tá fazendo isso para lhe desmoralizar na frente dos outros, certo? E ele sabe que se você tomar alguma atitude agora, provavelmente qualquer coisa que você disser agora na Assembleia não vai ser ouvida. Eu dou as costas e falo: quando vocês precisarem realmente de alguém que faça as coisas de verdade, sem enganação, me procurem. Aí eu dou as costas e saio da Assembleia. Eu seguro ele. Aí ele fala: então deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem pegar Grude? Aí ele faz um símbolo mais ou menos assim. Aí ele coloca um negócio assim. Pegar Grude? Certo. Aí ele vai fazendo, tá ligado? De uma maneira bem rústica. Aí ele... Grude pra todo mundo ficar de barriga cheia, né? Barriga cheia é uma coisa boa. Filho da mãe. Eu acho que é uma boa ideia essa de pegar Grude. A gente não precisa fazer uma equipe de batedores pra fazer isso. Mais alguém tem mais alguma ideia? Você vê que o Toninho Sonja aí fala: a gente podia fazer. Não, Toninho, a gente não vai fazer isso. Cala a boca. Fica ali. Você vê que você vê que ele olha assim para um lado, olha para o outro e fala: mais alguém? Aí você vê que vem uma ou outra ideia sobre fazer uma criação. A gente podia ver se tinha mais largata aqui por perto. Eles deram um bom rango semana passada. Tudo bem que fulano morreu, mas fulano era chato. E a gente trocou basicamente o peso dele por carne. Então tá bom. Fulano morreu, mas observar. Vocês têm que observar aí? Se quiserem rolar, podem ficar à vontade. Não é nada tão interessante não, tá? É só um fluffzinho a mais. Caso vocês passem até de observar. Nós somos os caras do observar, tá ligado? Tá bom. Rolei o meu. Deu um sucesso. Tá, vamos lá. Sarnento rolou o dele, deu um sucesso. E Sai rolou um sucesso também. Beleza. Vocês reparam que quando o Sarnento... Não. Que quando menciona o nome da pessoa que morreu no ataque, é nítido que tanto o Fudêncio quanto o Conrado eles meio que fazem uma cara de uma recordação boa. O que será que esses caras aprontaram por aqui? E é sobre isso. Assim, uma dúvida. A gente é bem ciente, né, sobre as mutações dos outros, ou a gente não tem certeza? Então, vocês sabem o que vocês viram. Tô ligado. Mutações como Papa Podridão ou qualquer outra coisa que não seja explicitamente colocada à prova, vocês não sabem. Rastreador, Papa Podridão, Necrófago, são visíveis, então. Não é que sejam visíveis, é tipo assim, é que não existe um motivo pra galera suspeitar que seja uma mutação. Mas, por exemplo, se você tem tiriteiro, você no começo da sessão já queria usar num cara só porque... Então quer dizer que você já usou isso outras vezes, entendeu? Então se você usou isso outras vezes, algumas pessoas devem ter ciência o que deve se espalhar por toda a arca. Já que é um espaço pequeno com apenas 200 pessoas. Entendeu? Ou, por exemplo, a galera sabe que o Gabiru ele consegue planar por espaços curtos de distância, né? Porque ele tem um par de asas de inseto. Sim, saquei. O próprio também, o Toninho não, o bem maior, a galera sabe que ele tem pirocinesia, que ele bota fogo nas coisas. E que ele maior é meu amigo, meu irmão de
de mutação. E também bem maior, ele é chamado de o Grande Dragão porque literalmente ele tem escamas, tá ligado? Ele é um bicho que ele parece mais um largato. Ele tem uma boca bem larga, ele tem a pele coberta de escamas e ele consegue fazer com que as coisas peguem fogo. Então isso rendeu a ele também o apelido de dragão. Seja lá o que for um dragão. Eu vi o bicho desse, parece um dragão. Que porra é essa? Sei não. Na verdade, o ancião disse uma vez sobre isso, falou sobre isso. Mas ele é igualzinho a um. Ele é um homem largado que cospe fogo, aparentemente. Vocês chegam à super incrível conclusão de que existem esses dois projetos para serem feitos. Vocês veem que começam uma votação sobre ou fazer a paliçada ou fazer a questão da caça. Vocês querem fazer que trabalho? Para mim, caçar é melhor. Eu tenho Fazer um ego assim, cara. sofrido. Certo, e você, Will? E você, Sarnento? O que você pretende fazer? Cara, o grupo de caça, ele vai ser muito, muito bom, assim, pra aldeia, apesar de a gente não poder se proteger tão recentemente. Só que, tipo, com o grupo de caça, a gente se preocupa menos com comida pro futuro. Eu E penso dá no pra grupo pensar, de vivos para deixar e a dá, galera mais tranquila por causa da cobrança de imposto de grude e para aliviar a tensão, né? Além de eu recobrar minha fama aqui, digamos assim. e ainda mais, dá pra caçar com cachorros. Sim, Exatamente. dá pra casar com cachorros, Posso, muito bem. eu posso chamar a Matilda. E a gente treina um grupo de caça com cães para eles caçarem nessa região circunvizinha à Arca, enquanto a gente sai e vai para a zona buscar recursos.